Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara. Nossa aula de inglês está começando, a nossa English Class. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer enorme estar com todos vocês aqui nesse nosso encontro já marcado todas as segundas-feiras para a gente tratar, olha só, sempre de textos, observar como é que os textos em inglês são construídos, quais são as habilidades que a gente precisa organizar para poder compreender esses textos, perceber sempre as intenções comunicativas dos nossos autores. E para o encontro de hoje a gente vai focar em textos dialogais, mais especificamente no gênero debate, tá ok, gente? Então é importantíssimo que vocês estejam com todo esse repertório em mãos, ou melhor, na mente, para que a gente possa começar nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos. Olha só, hein? Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nós temos o nosso compromisso marcado todas as segundas-feiras. Nossa aula é a nossa English Class, nossa aula de inglês. E hoje, nosso foco é tratar de textos dialogais. Professor, o que é um texto dialogal? Galera, aquele texto que é baseado em diálogo. O que é um diálogo? O diálogo, gente, é a troca de turnos. É quando uma pessoa fala e a outra pessoa para de falar para poder ouvir, para poder escutar. Certamente é algo importantíssimo. Nosso mundo hoje está precisando mais e mais, cada vez mais, dessa compreensão do que é parar para ouvir o outro, ser sensível ao que o outro fala. Então, gente, é compreender, olha só, como é que se organizam esses textos dialogais, como é que se dá um diálogo. E aí o foco do encontro de hoje, além de falar dessas características de textos dialogais, é focar, olha só, focar a atenção em um gênero dentro desse gênero maior que é o diálogo, focar em gênero debate. Tá ok, gente? Hoje, dia 4/7, nossa primeira segunda-feira do mês de julho. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Então, olha só, vamos tratar, olha só, de compreender textos dialogais. Como é que se organiza um texto dialogal? A gente precisa pensar um pouquinho como é que esse texto se organiza, como é que esse texto se dá. E a partir disso, observar o que é um debate, como é que se forma um debate, por que as pessoas utilizam essa estratégia, essa ferramenta de debater sobre as coisas, qual é a organização desse debate, qual é a serventia, para que esse texto dialogal no formato de um debate se apresenta dessa forma. Observar então a partir disso algumas estratégias de leitura, para que a partir dessas estratégias a gente consiga perceber o nosso texto de uma maneira diferenciada. E, é claro, vamos praticar, né, galera? Tem que praticar bastante, né, gente? Não adianta. Practice, practice and practice. Muito boa noite, Meire Reis. Seja muito bem-vinda, hein? Nossa aula está começando. Estamos dando uma olhada aqui no nosso roteiro para que a gente possa dar início propriamente à nossa aula. E também, número 3, né, gente? Praticar. Vamos praticar, vamos praticar. É importantíssimo, porque é a prática que leva à perfeição. Practice makes perfect. Não esqueça disso, é a prática que leva à perfeição. Vamos que vamos então, né, gente? A habilidade que a gente vai tratar no encontro de hoje, além disso tudo, a gente vai observar, olha só, pronomes pessoais, adjetivos possessivos e, é claro, referindo-se a objetos e propriedades de outro. Vamos que vamos então, galera, para a gente observar esse gênero textual, debate, que é tão importante, como a gente já vem falando. Então, galera, focar nesse gênero textual é pensar no que é que a gente trata um debate. Para que a gente utiliza isso? Será se a gente pode, em qualquer situação do nosso cotidiano, qualquer momento da nossa vida, iniciar um debate? Será que é algo interessante de se fazer? Será que é um movimento inteligente de ser feito? Cuidado, né, gente?
Porque nem sempre é interessante que você compre um debate. Às vezes você pode simplesmente deixar para lá. Mas se você percebe que há um momento de você, olha, vamos debater sobre esse assunto. Será se essa outra perspectiva não é mais interessante? Será se essa outra ideia não é mais cabível? Não cabe melhor nesse momento pensar dessa outra maneira? Então, olha só, o que nos faz seres ímpares, ou seja, seres diferenciados dos outros, dentre outros fatores, é a nossa autonomia no momento de expressão dos nossos sentimentos. Na hora da gente revelar, olha só, nosso posicionamento crítico acerca da realidade a qual nós estamos inseridos. Então, gente, é importantíssimo que você esteja de olho naquilo que está ao seu redor, na sua realidade, no seu contexto, seja um contexto micro, como assim micro, professor? Menor, com menos pessoas, sei lá, no condomínio em que você mora, na casa em que você vive, talvez até expandindo um pouco mais na sua comunidade, o pessoal do seu bairro, até uma perspectiva ainda maior, né? A realidade, por exemplo, do nosso país, ou a realidade, por exemplo, do planeta, sabendo-se que nós somos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos e nós devemos exercer a nossa cidadania sempre. É importante que a gente perceba isso. E debater, mostrar as nossas posições também é exercer a cidadania, tá ok, gente? Então perceber que esse movimento de tomar decisões, de escolher sobre o que fazer e o que falar, nos torna seres diferentes, seres ímpares. Então, o fato de expressarmos opiniões diante de um determinado assunto é algo que nos faz seres diferenciados. Então, gente, o que é importante quando você vai tomar uma decisão ou quando você vai expressar a sua opinião? Observa aqui nossa fonte, ó. Argumentative debate. Debates, eles são textos argumentativos. Você precisa argumentar, você precisa dar a sua opinião. Olha, o que está acontecendo aqui está errado. Ou então, será que isso é o melhor que nós temos para fazer hoje? Ou será que a gente poderia ir por um outro caminho? Essas decisões, essas opiniões que são dadas são importantíssimas, porque elas vão gerar, olha só, um debate, um debate, tá bom? Então, gente, a todo momento, nas mais variadas situações, nós estamos revelando um pouco sobre a maneira pela qual nós concebemos os fatos que estão ligados no nosso cotidiano. Então, gente, esse revelar do que a gente entende, ou do que a gente acredita, ou do que a gente discorda, do que a gente avalia, é algo sempre a gente está fazendo, é algo cotidiano nosso. Contudo, é aí que está. Isso nos serve para que nós não sejamos seres alienados. Pessoal, alienado é um alien, é alguém que está fora do planeta. É justamente isso. É alguém que está vivendo fora da realidade. É alguém que não está na realidade em que nós nos encontramos, na realidade em que nós vivemos. Já teve a oportunidade de pensar assim sobre alguém? E aquela pessoa ali parece que não tem o pé no chão, parece que não entendeu muito bem como são as coisas. Pois é, uma pessoa alienada, a pessoa que está fora, não está vivendo, ou parece não estar vivendo da maneira como nós estamos, não se sensibiliza com a violência que o outro sofre, ou não se sensibiliza com aquilo que está fazendo ao outro. É sempre importante a gente ter essa questão humana, né, pessoal? Então, olha só, já que nós possuímos opiniões e argumentos que nos são próprios, isso aí, gente, é algo nosso, é algo ser humano, ter opiniões, ter argumentos. E aí, é claro, você pode expor esses argumentos. A gente costuma revelar isso no nosso cotidiano. Mas se você se senta a um debate, certamente
você precisa ter condições suficientes para melhorar os seus argumentos e para poder decidir aquilo de maneira inteligente, de maneira racional, de maneira legal com todas as pessoas. É claro, evitando faltas de respeito, evitando faltar com a ética, evitando faltar com valores e morais, tá bom? Então, se a gente pensa em esferas, a gente pode pensar, por exemplo, na família, a gente pode pensar em uma roda de amigos ou em algum outro contexto. Gente, parece inacreditável, mas involuntariamente ou não, nós tentamos o tempo todo, olha só, argumentar, persuadir, convencer o outro. Eu coloquei aqui entre aspas o outro para a gente ter essa noção de quem é o outro. Às vezes o outro é seu melhor amigo que está ali com você. Às vezes o outro é seu pai ou a sua mãe que está ali também do seu lado. Às vezes o outro é o seu vizinho. Às vezes o outro é a pessoa que trabalha com você. Às vezes o outro é a pessoa que está na sua escola junto de você. Então você perceber quem é o outro é importantíssimo, porque sem essa percepção, você não vai ter, por exemplo, a percepção de relação de poder. Você acha que a gente fala do mesmo jeito com o nosso chefe, da mesma forma que a gente fala com nossos melhores amigos? Não, gente. Não pode ser assim. São situações diferentes. O chefe, ele precisa ser tratado com respeito maior. Tem que ter um decoro maior. Tem que ter uma formalidade maior. Então, perceber quem é esse outro é importantíssimo. Mesmo que você continue com as suas ideias, e as ideias sejam diferentes, você precisa lembrar que as relações de poder existem. Então, se nós temos uma hierarquia, que é o chefe, ou que é, por exemplo, ou não, essas relações são verticalizadas ou horizontalizadas. A gente tem, por exemplo, nossos melhores amigos, nosso irmão, são pessoas que têm a mesma relação de poder que nós temos. E aí você pode, é claro, expor melhor, ser até mais informal nisso. Mas a verdade, gente, é que, como o texto nos diz, tentamos convencer o outro o tempo todo de que nós temos a razão naquilo que estamos proferindo. Então isso é interessante que a gente perceba que às vezes a gente faz isso até involuntariamente. O que é que eu estou dizendo? Será se eu estou tentando convencer essa pessoa mesmo? Ou será se eu estou apenas divagando aqui? Diante desse embate de ideias, diante deste contraste todo, é um debate, salienta-se para algumas divergências. Então, a gente pode acontecer, olha só, divergências, e não há problema nenhum nisso. Conflitos de opinião, e não há problema nenhum nisso. As pessoas podem e devem ter ideias divergentes, nem problema nenhum. Chato seria se a gente tivesse todo mundo uma ideia só, uma ideia igual. É isso que enriquece um debate. É isso que dá mais potência na discussão, é ter opiniões diversas, possuir opiniões diferentes. E aí, olha só, essa é a essência. Essa é a essência de um debate, de um texto dialogal. É claro que nesse tipo de divergência, a pessoa vai estar, olha só, trazendo suas experiências, vai ser a troca de experiência, vai ser o crescimento pessoal a partir disso, galera. Esses posicionamentos que as pessoas têm de maneira divergente, eles são importantíssimos. Não adianta você querer que o outro pense igual a você. Você não é o outro. Cada um teve um conjunto, um repertório de experiências. Então, é de se esperar que sejamos diferentes. Então, as divergências, os conflitos, vão aparecer, gente, vão aparecer. E não há problema nenhum nisso. O que é importante nesse momento? Que você consiga perceber que, apesar de divergir, você precisa respeitar. Já que aquela opinião, ela é uma opinião ética e é uma opinião
inteligente. Se aquela opinião for uma opinião que violenta, aí já ultrapassa um pouco o limite da tolerância, né, galera? Você não pode simplesmente tolerar alguma coisa, porque é minha opinião. Calma lá. Se é uma opinião que está aí para difundir ódio, difundir preconceitos, difundir racismo, difundir homofobia e por aí vai, aí passa de opinião, né, galera? Não é mais só uma opinião, é uma opinião que violenta outras pessoas e aí não é legal. Então o debate vai servir para isso, para que você alerte a outra pessoa, olha, o que você está falando aí não é bem assim, não é? Isso aí que você está falando, eu tenho uma opinião contrária, eu tenho uma opinião diferente. Mas aí, é claro, cada uma das pessoas vai expressar suas opiniões de maneira divergente, de maneira única. E aí também nós devemos pensar como é que essa divergência acontece. Eu respeito a sua opinião, mesmo que eu discorde dela. Não há problema nenhum em você discordar. Mas lembre-se que a pessoa que está falando também é um ser humano. Vamos lá então, né, gente? Continuando aqui, ó, essa ideia de argumentação, ela se dá de forma, por vezes, até espontânea. Você fica tentando argumentar, dar o seu ponto de vista a respeito de algo e suportar aquilo, sustentar aquela informação. Contudo, também há aquelas estratégias de argumentação em que prevalece um clima de mais formalidade. Quando você é mais formal, você deve lembrar do exemplo que eu dei mais cedo sobre relações de poder, né, gente? Mas nem você está falando com alguém que é o seu advogado em uma situação de criminologia. Ou se você está falando com o público geral, já pensou um pronunciamento em cima de um palanque para algumas milhares de pessoas? Gente, precisa ser algo bastante formal, não dá para ser algo informal, não. Então, gente, esse grau de formalidade ele vai ser feito, ele vai ser delineado a partir da situação, a partir do contexto em que você se encontra. Então, como é o caso dos chamados debates regrados ao público. Já que a gente está falando de debate, existem debates públicos, galera. O que é um debate público? Aquele que a gente assiste nas comunicações em massa. Por exemplo, através da televisão, através do rádio e por aí vai. Nestes, pessoal, a gente precisa perceber que a comunicação, ela é uma comunicação em massa para várias pessoas no nosso país inteiro, por vezes. Gente, é muita gente, não dá para simplesmente você falar de qualquer jeito. Você precisa, durante a sua fala, diante da sua argumentação, perceber quem são essas pessoas. Quem está lhe ouvindo. E a partir disso você consegue se aproximar ou se distanciar dessas pessoas. Então, se você pensa no seu público, você pensa em quem você gostaria de atingir, quem você gostaria de conversar com. Por outro lado, se você não pensa nisso, aí você deixa de lado se as pessoas, por exemplo, vão entender aquilo que você está dizendo, ou se as pessoas vão interagir com aquilo que você está dizendo. Por vezes, as pessoas não interagem porque elas não entendem. Nossa senhora, esse cara veio aí falar com a gente, mas ninguém está entendendo nada do que ele está falando. Então ele não se aproximou, ele não conseguiu fazer essa ponte entre aquilo que ele quer falar propriamente, aquilo que ele quer dizer e quem está ouvindo. E aí, gente, é claro que esses meios de comunicação em massa, eles não vão ser suficientes para que a comunicação se efetive. A comunicação só acontece se você estiver pensando nisso, nesse grau de formalidade, nessa escolha de vocabulário. Então, gente, nesses debates regrados ao público, nós costumamos ter uma pessoa que é o mediador, e essa pessoa ela vai desempenhar a função de organizar, por exemplo, o tempo. Então, cada participante tem, não sei, 2 minutos, 10 minutos, 5 minutos para falar, e aí a pessoa vai utilizar-se deste tempo para falar. E aí o organizador disso tudo
precisa estar pronto, precisa estar preparado para que ele consiga. A pessoa não falou todo esse tempo, ou falou menos, ou falou mais. O que eu vou fazer? É a partir disso que esse mediador precisa estar pronto, precisa estar preparado, tá bem? E aí, é claro, ele pode atribuir o direito à réplica. O que é a réplica, gente? É quando a pessoa pode responder. Olha, a pessoa perguntou isso e o outro, como participante do debate, tem o direito de responder. Tem o direito de resposta. E ainda a tréplica. O que é a tréplica? É quando a pessoa tem o direito de resposta à resposta que foi dada. É importante isso, pessoal, porque é nesse tipo de debate que a gente percebe esse controle de argumentação, controle de ferramentas argumentativas, o controle dessa situação de argumentação. Porque senão a pessoa simplesmente vai falar da boca para fora e vai ficar por isso mesmo. E não é essa a intenção de um debate. Precisa ter argumentos, tá bom? Então, olha só, quando a gente trata de debates, a principal coisa que a gente precisa é de um assunto, que a gente vai chamar de tema. Na maioria das vezes, pessoal, temas de debates, são temas de interesse coletivo. Olha só, você pode até estar pensando aí para você, na sua comunidade, talvez, mas você precisa abrir o olho para algo maior. Você precisa entender que não é só você, não é só a esfera individual ou mesmo essa esfera mais restrita que às vezes as pessoas entendem. Precisa ter uma esfera maior, uma esfera mais coletiva, mais ampla. E aí, gente, esse interesse coletivo é importante porque ele vai ser um dos temas, certamente. A partir disso, olha só, você pode determinar as ideologias que cada pessoa está falando, as influências que cada pessoa tem na sociedade e por aí vai. Então, esse é um exemplo aí interessante de pensar. Qual será a ideologia? Qual será o posicionamento dessa pessoa? Qual é o coletivo de pensamento que tem a pessoa que está falando? Uma ocorrência bem típica desse exemplo que eu estou dando aqui para vocês é quando nós temos, por exemplo, campanhas eleitorais. Quando isso acontece, galera, às vésperas, principalmente das eleições, costuma-se ter debates e debates e debates. Por quê? Porque são pessoas que precisam ter opiniões e argumentos prontos, firmes, sólidos, para as questões que envolvam os interesses públicos, os interesses da nossa nação. É importantíssimo que essas pessoas estejam preparados. Porque essa pessoa não está preparada nem mesmo para chegar lá e falar, imagina, né, gente? Para comandar, e aí é complicado. Aí é complicado. Tá bem? Então é isso. Continuando aqui, ó. Diante disso, é importantíssimo que nós consigamos considerar que o debate nos permite, olha só, o debate deve nos permitir expor livremente as nossas ideias. Pensar nisso, olha, que importante, hein? De maneira livre, mesmo que você não me respeite, mesmo, ou melhor, que você não concorde, você deve respeitar. Então exige, olha só, exige que nós estejamos aptos para respeitar as opiniões dos outros, respeitar as opiniões alheias. É fundamental em qualquer discussão. Olha só, eu não concordo com você, mas eu respeito, eu compreendo o que você quer dizer, eu entendo a sua opinião. Independente do resultado, essa experiência costuma ser extremamente enriquecedora. Por quê, gente? Porque quando você debate, mesmo que você não consiga modificar, olha só, as pessoas ou a nós mesmos, certamente alguma coisa válida fica. Nós temos algum senso de cidadania envolvida nisso tudo. Certamente alguma coisa
resta, alguma coisa fica. E isso é importantíssimo, pessoal, porque certamente você consegue entender um pouco melhor o outro e o outro consegue melhor entender você também. Então, olha só, debater significa modificar as pessoas, significa modificar a nós mesmos. Não estou falando que você vai concordar com tudo e a partir do debate você vai virar outra pessoa, não é isso. Mas sim que no debate você exercita a sua cidadania. Você diz quem você é, aquilo que você pensa e aquilo que você entende do mundo. Lembrando sempre de ter argumentos suficientemente inteligentes para isso, tá bom, gente? Então é isso, vamos dar uma olhada nos nossos exemplos. 1, 2, 3, let's go. Olha só. Vamos iniciar pelo texto de número 1, galerinha. Olha só. Nesse exemplo, a gente tem algo interessantíssimo para mostrar para vocês. Por quê? Porque a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem nesse texto, mais especificamente, é a fonte do texto. Observa bem aí a fonte do seu texto, galera. A fonte do nosso texto é a seguinte, ó. Indeed.com. Career Advice. E, professor, então aí, ó, é um conselheiro para carreiras. Perfeito. É um conselheiro de carreira, galera. Então você deve ficar de olho em como é que a pessoa vai organizar aí o pensamento dela, hein? Ah, professor, a pessoa se organizou de maneira que ele ou ela trouxesse ideias diferentes do que foi dito, ou diferente daquilo que as pessoas esperam. Não sei. Ou talvez seja uma dica qualquer. Vamos dar uma olhada então. Olha só. Aqui em cima, logo no título do nosso texto, diz assim, ó. Example answers. Então vão ter respostas exemplo para a seguinte pergunta. Where do you see yourself in 10 years? Tá aí uma boa pergunta para as pessoas se fazerem. Onde você se enxerga? Onde você se visualiza em 10 anos? Como é que você quer estar daqui a 10 anos? Eita, gente, essa é uma pergunta clássica. Se você está falando, olha só, de pessoas que estão conversando entre si, é uma pergunta até meio ingênua. Ah, eu me vejo, sei lá, me vejo 10 anos mais velho, ponto. Mas se essa pergunta está em uma entrevista de emprego, por exemplo, galera, aí você precisa estar preparado. Por quê? Porque, segundo o nosso texto, essa é uma pergunta bastante comum, essa é uma pergunta bastante pertinente ao ambiente de entrevista de emprego. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem esse texto com muita atenção, procurando pelas palavras cognatas, procura aquelas palavrinhas que vocês conhecem, aquelas palavras que você enxerga, identifica, que parecem com a língua portuguesa, e em seguida você direciona a sua leitura. Observa que na primeira parte nós temos aí algumas dicas, uma introdução sobre esses exemplos de respostas a partir dessa pergunta, e em seguida nós temos o próprio exemplo, que é o meu exemplo de número 1, tá bom? Aí um exemplo de como uma pessoa respondeu a essa pergunta tão importante no momento de uma entrevista de emprego. Então, galerinha, 2 minutos, boa leitura para vocês. 2 minutos no ar.
Ok, galerinha? E aí? Como é que foi a leitura de vocês? Tranquilo? Favorável? Difícil? Mais ou menos? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Então a gente começa falando, ó, que though, galera, though, anota aí que é importante. Apesar de a resposta para essa pergunta, onde você se enxerga daqui a 10 anos? Apesar dessa resposta mudar, às vezes as pessoas mudam, não tem problema nenhum. As you learn more, a partir daquilo que você aprende sobre a posição que você vai ocupar na sua carreira, apesar dessa mudança ser uma mudança contínua, it's good to think about what you say. É importante, é bom, é uma boa ideia pensar sobre o que você vai dizer antes. Olha só, in advance, você vai prever que essa é uma pergunta importante na sua entrevista de emprego. Here is an example. Então, no site traz para vocês um exemplo de resposta que pode ajudar você a contemplar, olha só, esta resposta que é tão única, que é tão própria de cada pessoa. Então, você pode observar a imagem que você tem aí a partir desse exemplo e a partir dela você pode procurar os seus próprios exemplos. Então, gente, observa aí que nós temos aspas, olha só. Então aí, ó, é a fala de alguém em algum momento. Opa, é a fala de alguém em algum momento, tá bom? Observa só que começa assim, ó. After looking into your company, então depois de ter observado a sua companhia, a sua empresa, I see there existe muita área para crescer. Which made me excited. E eu fico excitado, eu fico animado para este emprego. Então, olha só, a pessoa resolveu falar sobre ela daqui a 10 anos na própria empresa. Já que é esse o contexto, a pessoa podia falar, daqui a 10 anos eu me vejo com 2 filhos, eu me vejo viajando mais, eu me vejo ganhando melhor, mas não, a pessoa decidiu falar do foco. Qual é o foco? Não é o emprego? Não é com a empresa? Então, a pessoa resolveu tratar daquilo que é foco. It's important for me. É importante para mim trabalhar nesta empresa, numa empresa que espero conseguir expandir. Então, gente, ele está alinhando aí, ó, o pensamento dele com o pensamento da empresa que ele decidiu aplicar-se nesta vaga de emprego. Based on your current processes, então baseado nesses processos atuais, I can see, eu posso ver, this is realistic, isso é real, isso é verdadeiro, isso é possível nesta empresa, nesta companhia. In 10 years, em 10 anos, I hope to have more responsibility. Olha só, então a pessoa diz que em 10 anos, uma expectativa, a pessoa espera ter mais responsabilidades. Be a part, ser uma parte, olha só, of the helping company, desta empresa. E da ajuda, ajudar esta empresa a alcançar o potencial máximo. Então a pessoa focou realmente, olha só, na empresa, naquilo que a instituição preza, naquilo que a instituição pediu. I want to have learned, eu espero ter aprendido all that I can, tudo possível sobre essa indústria. And be a thought leader, e ser um líder nesses pensamentos que inspiram outros. Então, gente, se você consegue perceber bem, há uma relação de poder no contexto desse texto. Qual é o contexto? O contexto é a entrevista de emprego. Então, galera, ele não podia, a pessoa que está respondendo não deve, não pode sair muito disso. Não faz muito sentido. Termina que não é uma resposta tão adequada. Você falar aí, eu queria estar morando em outro país. E a minha empresa? Você vai fazer o que com ela daqui a 10 anos? Nada? Você vai estar só morando em outro país e ponto? Não, eu quero ter casado e ter 5 filhos. Isso tem alguma coisa a ver com a entrevista? Não, você precisa focar naquilo que a entrevista lhe
pede, naquilo que está contextualizado na pesquisa, tá ok, gente? Então é importantíssimo que você perceba isso. Qual é o momento em que essa fala está acontecendo? Ah, eu estou me referindo à empresa, então refira-se 100% à empresa. Professor, mas e se a gente divergia em algum ponto? Não tem problema, gente. O interessante é justamente isso. Perceba que esse é um exemplo de texto dialogal. Uma pessoa faz uma pergunta e te dá um tempo para que você elabore uma resposta. E o que é que o texto nos traz como ideia central? Think in advance. Pense anteriormente. Pense antes. Elabore alguma ideia antes disso acontecer. Não agora, não nesse momento, mas antes. Então esteja preparado. Principalmente para perguntas como essa, que é uma pergunta meio que clichê. O que é o clichê, galera? O clichê é aquele que está lá. Você já pensa logo naquilo. A primeira coisa que vem à sua cabeça é aquilo. Então, gente, é algo interessante que você preveja. Eu prevejo, eu pré-concebo, eu entendo antes que isso já vai acontecer. Então, eu já preparo uma resposta aproximada daquilo que eu vou falar, uma resposta padrão, que pode ou não acontecer essa pergunta, mas se você já estiver preparado, é mais possível, é mais provável que você consiga responder de maneira mais apropriada, de maneira mais inteligente. Tá bem, galera? Pessoal, esse foi o primeiro texto da aula de hoje. Um exemplo aí de texto dialogal. Agora, a gente vai fazer aquele intervalo, vocês já conhecem, é bem rapidinho, é só mesmo tempo de beber uma água, de esticar um pouquinho as pernas e já já a gente retorna, tá bom? Vamos discutir um pouco sobre esse texto, tá bem? E aí em seguida veremos ainda mais um texto, ou se der tempo, mais 2 textos no encontro de hoje, também falando sobre textos do gênero debate, ou seja maior, em textos dialogais, tá bom? Então, vamos fazer aquele intervalo rapidinho, só são 3 minutinhos. Já já a gente retorna, tá bom? Vamos fazer o break e já já a gente volta.